só essa hoje. Esse dia eu estava rindo, com a pressão rindo, diabetes, minha diabetes está em cima. Ai, meu Deus, que misericórdia. Eu fiquei muito para mim, até eu ia morrer. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Arruma isso aí, que eu vou contar o testemunho, Jesus. Pela misericórdia de Deus, né? E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Porque a diabetes está sempre alta, a pressão, só Jesus para ter misericórdia. Quando a pessoa ficar velha, só Deus para dar graça. Mas se não quiser ficar velho, morra logo, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Eu queria fazer uma oração também para o marido do meu marido que está internado, que ele teve um AVC. E então ela pediu oração. Quem quer orar por ele? Eu só vou assistir o nome dele. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer, Senhor, que não se foi naquele hospital, essa nossa vida, Senhor. Eu quero agradecer, meu Pai. Pai, o Senhor dele, da força, da graça, meu Pai. Dá condição, meu Pai, levanta ele daquela cama, meu Pai. Salva ele, meu Pai. Leva sem salvação, papai. Avise todos que se encontram naquela situação da Marcelina, meu Deus, daquele que pode ficar com o Senhor, mas o Senhor Pai. Vai ao corpo dele, meu Deus, pelo teu poder, na tua misericórdia. Vai ao corpo da ciência, Senhor. Vai ao corpo da minha, vai ao corpo da rua, meu Deus. Sem compaixão, tem misericórdia, abençoa cada um, meu papai. Ô Jesus, precisa das orar, meu Deus, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai. Retém o espírito da iniquidade, meu Deus. Retém, meu Pai, esse espírito de mundo, meu Pai. Esse espírito de doença que vai cair logo na tua vida, que as dores todos se compreendem. Em nome de Jesus, louvado seja o Santo Senhor, eu quero ressuscitar. Em nome de Jesus, e logo o nome do Senhor com as palmas. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, irmão? O número 193 da harpa, amém? Quem vai nos ajudar aqui? Quem vai nos ajudar aqui, amém? Vamos louvar. Aí, vamos louvar bem passadamente, amém, irmão? Para que todos nos ajudem a louvar. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não confiando fica em suas promessas que são ricas e alívio pra te valer, porque ó minha alma, e te comove, pequena calma, não tenhas medo, e em Deus espera, porque vencermos, Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus te todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te amaste, ó minha alma,
virá em breve, adormecida, no dia alegre da sua vida, sem desfrutada, espere ainda mais um pouquinho eu verá, porque já aqui, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma, não tenha medo, e em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele virá. Glória a Deus. Tenha essa oportunidade na vida, irmão.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Maravilha a Deus, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus. Eu salvo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Pela sua Bíblia, vamos ler os dois versículos da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, estou aqui no capítulo 5. Amém? Louvado seja Deus. Vamos, verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Aleluia! Glória a Deus. Quem achou da glória a Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16. É Novo Testamento. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bem? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16. Aleluia! Louvado seja Glória a Deus, aleluia. o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, diz assim:
Primeiro Tessalonicenses capítulo 5, verso 16. Bem, vamos lá. Recolhei a voz sempre, orar sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus para convosco. Glorificar o Espírito, não desprezei as profecia, examinai tudo, retenha o bem, obstiem-se de toda a aparência do mal. Amém? De novo. Regra agora sempre, orar sem cessar, em tudo é graça, porque esta é a vontade de Deus em Jesus para conosco. Não chegar o Espírito, não desprezar a profecia, examinar em tudo, retenha o bem, obstiem-se de toda a aparência do mal. Amém. Vamos ao Senhor nessa noite, todos dando glória, glória a Deus. Para apenas Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe de muito boa a tua obra, abençoe Deus, a igreja, o culto, a oração, meu Pai, Deus, eu confirmar essa grande bênção aqui, a grande vitória, o grande milagre, o grande livramento, abençoe o certo, a atuação que boa a tua obra, abençoe Deus. Esta igreja, eu creio, Pai, pelo milagre, pelo livramento, está derrando a irmão, fala conosco, fala uma vez, através da tua palavra, tem vários da oração, no louvor, na oportunidade, meu Pai, venha confirmar a vitória do milagre, o avivamento, uma cura, uma porta aberta, uma mudança de vida, Deus, venha confirmar nessa noite, essa grande bênção, grande vitória, lava subicando a neve, canta lá, confirma essa noite aqui, Senhor, essa grande bênção, grande vitória, abençoa boa a tua obra, abençoa a igreja, a cada irmã que está conosco, nessa noite, meu Pai, Senhor, a tua palavra, Jesus correr com o teu sangue, derramado na cruz Calvário, Senhor, avivar o teu boa a tua obra, a tua igreja, a vida do teu irmã, a vida do Senhor, meu Pai, ia confirmar em nome de Jesus, essa grande bênção. Essa grande vitória, grande milagre, o grande livramento, saia todo mal, sai do Senhor Jesus, saia todo mal, sai muralha, sai barreira, sai impedimento, sai dificuldade, venham para essa noite confirmar essa grande bênção, a grande vitória, o grande livramento, abençoa a salva do povo, abençoa, Senhor, a igreja, venha repreender todo mal, todo levante, a perseguição, saia todo mal, saia em nome do Senhor Jesus, nessa noite, meu Pai, venha confirmar essa grande bênção aqui, a grande vitória, para o teu povo milagre, a tua igreja, venha repreender todo mal, levante, a perseguição, pode continuar nossa família, nossos parentes, nossos amigos, abençoa a pessoa do povo, a igreja, a família, a semana, os sonhos, os padres, os famílias, Senhor, os filhos da terra, nessa noite, meu Pai, venha confirmar essa vitória, esse milagre, novamente para o teu povo, para a tua igreja, que saia todo o mal, saia toda a verdade, toda a barreira, o impedimento, o trabalho nessa noite, esse coração, diante de tristeza, angústia, meu Pai, do amor, me abençoa cada vida, cada alma, nessa noite, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, contempla nosso calor nessa noite, a nossa oração, eu creio, a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso milagre, o nosso livramento, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, pode glorificar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Pega a tua Bíblia nessa noite, vamos em Romanos, no capítulo 8, verso 1. Romanos, capítulo 8, verso 1. Louvado seja Deus. Amém? Romanos, capítulo 8, verso 1. Amém?
Quem achou da glória a Deus? Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim para nós: porquanto agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que é possível, a lei, isso como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são da carne vinham para as coisas da carne, os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Amém? Lembrando sobre o pau alto, todos dando glória, 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 glória a Deus. Maravilhoso texto do Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, agora eu vou falar, eu creio, a nossa bênção, do nosso lado, nosso livramento, fala conosco mais uma vez, Senhor, tem falado, a oração, o louvor, a verdade, Deus, fala conosco mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, igreja, e pode glorificar o Senhor. Nossa palmas bem forte. Amém? Aleluia! Porquanto agora nenhuma condenação há que estão em Cristo Jesus, que não segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em que Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Porquanto que é impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho, semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o que segundo a carne, as coisas da carne, mas que segundo o Espírito, as coisas do Espírito. Amém? Observe que Deus usou o apóstolo Paulo aqui em Romanos para editar essa carta a Romanos, dizendo para nós, dizendo que porquanto nenhuma coração há, dizendo que Jesus, que não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então Deus usou o apóstolo Paulo ditou aqui para Tércio, que escreveu essa epístola, amém? Assim como tinha enganado, tinha Baruque, Paulo tinha esse Tércio em Romanos, esse Tércio aqui ajudou o apóstolo Paulo. Amém? Então Paulo vem usado, fez o seu canal para ditar para Tércio essa carta aos Romanos, dizendo que nenhuma condenação há para Cristo Jesus, que anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então Paulo escreveu aqui, tendo para Tércio o ano 57 da era cristã. Amém? Só que Deus já tinha usado o apóstolo Paulo dizendo, no ano 57, a carta foi escrita para os romanos. Porém, no ano 49 da era cristã, Deus já tinha feito uma advertência já para o apóstolo Paulo. Então, Romanos está no ano 57 e Gálatas está aqui uma advertência no ano 49 da era cristã. Vamos aqui em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas você encontra aqui depois de Corinto. Amém? Tem segundo Coríntios, você encontra ali Gálatas. Estou no capítulo 5. Aleluia. Verso 16. Amém? Então preste atenção. Mistério. Romanos escreveu lá, Tércio, no ano 57 da era cristã. E Gálatas, já uma advertência de Deus, no ano 49 da era cristã. Amém? Então, no ano 49, Deus deu uma advertência já para os irmãos, com Paulo, os irmãos de Gálatas, e ele faz ali uma salvação, soltando ali no ano 57 a carta de Romanos. Amém? Quem achou glória a Deus? Gálatas capítulo 5, verso 16. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Gálatas capítulo 5, verso 16. Quem achou da glória a Deus? Amém? Olha, tem alguém aí que ainda não encontrou. Gálatas capítulo 5, verso
verso 16. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Salvador Jesus. Aleluia! Vamos lá. Gálatas 5, verso 16 fala assim: a vida pelo Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, não cobiceis a conveniência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Esse se opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são o adultério, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonorias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas são a lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então você vê aqui a diferença. Quem está na direção do Espírito Santo de Deus, amém? Mas quem está na direção da carne. Então, quem estiver na carne, ele vai orar mais, buscar mais a direção de Deus, para que o propósito espiritual, para que Deus venha mudar a tua vida, mudar a tua situação. Amém? Então, no ano 57, Deus, o apóstolo Paulo, usando o teste da casa do dizendo: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, e não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, são dois blocos: o bloco da alma da carne e o bloco da alma do Espírito. Então, no ano 49, lá na Turquia, a Gálatas, que faz parte da Ásia Menor, região da Turquia ali, aí Deus o apóstolo Paulo no 49, dizendo que as obras da carne e as obras do Espírito. Então Deus quer essa noite você refletir as obras da carne e as obras do Espírito, e fazer um grande investimento na obra do Espírito. Porque se você investir na obra do Espírito, grande vai ser a tua bênção e a tua vitória. Pode glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, estou aqui no capítulo 16. Então, observe, no 49, cada cristã, Deus, o apóstolo Paulo, vai escrever essa carta lá aos irmãos de Gálatas, lá na região da Turquia, para você entender mais ou menos a região que ele está. Amém? Hoje é mais fácil você identificar. Você vê a região da Turquia, nos mapas da Ásia, você vai entender que aquela região da Turquia ali fazia parte da Ásia Menor. Amém? E se você subir no mapa, você vai identificar a capital de Éfeso. Amém? Então você vê que Deus usou poderosamente os apóstolos na região da Ásia. Amém? Usou do lado Pedro, Ásia, Capadócia e Bitínia, usou Paulo em Éfeso, apóstolo em Éfeso, usou aqui Paulo na Ásia Menor, enfim, Deus enviando teus vasos para pregar a palavra de Deus, dizendo: quem crê e for batizado será salvo. Pode glorificar. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1 fala: quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também, como que ordenei as igrejas da Galácia. Então você vê que Paulo estava lá na região de Corinto, na Macedônia, praticamente na Europa. Ele deu uma vez para os irmãos fazer a coleta, para que quando ele chegasse, fosse pronta, as que tinha feito na região da Galácia, na região da Ásia Menor, para ajudar os irmãos que estavam passando necessidade, alguns sofrimentos.
Então você vê que lá Deus já deu a direção para Paulo usar os irmãos para fazer a coleta lá em Corinto antes de ele chegar, porque ele já tinha feito isso na região da Galácia, Ásia Menor, porque havia muitas igrejas. Vocês sabem que o Apocalipse foi escrito ali pelo apóstolo João no ano 95. E você vê ali que havia muitas igrejas na região da Ásia. Você vê praticamente a região ali de Éfeso, foi escrito a igreja de Éfeso, e tem a carta de Éfeso lá na Ásia. E você vê a carta ali de Colossos dizendo para os irmãos de Laodiceia, Colossos Ásia, Laodiceia é Ásia também. Então você vê que a região da Ásia havia muitas igrejas. Amém? Muitas igrejas mesmo. E aí eles conseguiram evangelizando porque havia muitas almas para ser ganha. Assim como no dia de hoje, há muitas almas ainda para ser ganha. Tem dias que faz o culto especial para a igreja, uma festividade, as igrejas voltam, mas de repente no outro dia, aquela multidão já não é mais a mesma. Quem percebe isso? Por quê? Porque o esforço dos irmãos, vamos evangelizar, vamos buscar as almas, e aqui um pouco disposto, tudo no espírito ali, aquela alegria, os impedimentos caem por terra. De repente a igreja lotada, e de repente não consegue manter aquele movimento, amém? Então você vê que realmente a igreja deve ser assim mais unida, amém? Os irmãos ser mais unidos, as mãos pedindo oração, para que o impedimento venha cair por terra. Então na Ásia havia muitas igrejas, muitas igrejas mesmo, amém? É que a gente de hoje, você começa a acertar, declarar mais a situação por causa dos mapas, dos blocos, dos países, para se identificar a região da Turquia, onde fica a região da Ásia Menor e a capital de Éfeso. Havia diferença dos irmãos de Éfeso, da capital, os irmãos de Colossos e as igrejas da região da Ásia Menor, onde estava aqui Carlos Paulo estava pregando a tua palavra e avisando: eu vou para a Europa Corinto, mas após a coleta, antes de eu chegar, pode glorificar. Aleluia! Louvado seja Deus! Continuando aqui em Atos Apóstolos, capítulo 18, verso 23, também nós temos mais uma base bíblica aqui também. Atos 18, verso 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos 18, verso 23. Então você vê que realmente no ano 49 da cristã, Deus estava usando o apóstolo Paulo. Amém? Então, com uma comparação de Romanos, no ano 57 na frente, e aqui Gálatas, no ano 49, 8 anos de diferença entre uma igreja para a outra. Uma carta para a outra separada por 8 anos. Amém? Às vezes o irmão fica numa igreja 2, 3 meses, tem irmão que gosta, tem irmão às vezes que não gosta. E você vê que ficou aí por 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus. Amém? Então você vê que realmente a sociedade primitiva, eles buscavam mais, tinha mais visão naquela geração. Amém? Lá em 1 ano e 6 meses, ensinando e pregando a palavra de Deus. Diz a Deus de Éfeso também, ficou um bom tempo lá, com a história deles deixar Éfeso. Os irmãos foram até o navio e choraram, porque nós estamos deixando a tal de Éfeso. Ele ia para outro local, perdeu o navio, e os irmãos choraram, porque nós estamos deixando aquele povo, aquela cidade, que Deus usou Paulo na libertação, na cura, os habitantes dele eram levados, conhecendo os enfermos, ele era curado, liberto. Uma grande obra Deus usou ele. Mas chegou o momento de deixar aquele local e partir para outro local, levantar mais almas para o Senhor Jesus. Amém? Então, ó Deus, é assim, igreja. É na oração, é no jejum, é na leitura, é na obediência, é no ensinamento. Então, nós temos toda uma história, todo um currículo para fazer a obra do grande Deus Jeová. Pode glorificar. Aleluia! Amém? Vamos lá, Atos Apóstolos, 18, verso 23. Estando ali algum tempo, partiu passando somente pela província da Galácia e da Frigia, cumprindo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, autor de Alexandria, homem eloquente e poderoso,
a Escritura. Este era o Espírito do caminho do Senhor, fervoroso de espírito e palavra, ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecido somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente, ensinava. Então, quando ouviram o Diáquila, levando consigo, ele declarou mais pontualmente o caminho de Deus, e querendo ele passar pela Cária, e animaram os irmãos, escreveram discípulos que recebessem, a qual, tendo chegado, aproveitou muitos que pela graça criam, porque com grande reverência conhecia publicamente os judeus, que mostrando na Escritura que Jesus era o Cristo. Amém? Então você vê que Deus já usou aqui os irmãos Paulo na Galácia, Frigília, e depois os irmãos, os discípulos. E aí depois já saltou para Éfeso, apareceu-se Apolo, que é da Alexandria, Apolo do varão Deus preparado para fazer a obra de Deus, e aí foi crescendo a obra de Deus. Paulo para um lado, Apolo para o outro, Sila ali com Paulo, Marcos para o outro, Pedro para outra região, enfim, Deus foi usando poderosamente os irmãos a obra de Deus. Então, aqui nessa noite, nessa palavra, pelo número de irmãos que Deus tinha levantado para fazer a obra dele, Deus quer que a igreja também venha ter essa visão de muitos irmãos na obra, muitos na seara, um ajudando o outro. Quem vai ganhar com isso vai ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pode glorificar. Aleluia! Observa que Paulo, quando ele estava lá em Romanos, vamos voltar lá, Romanos capítulo 8, verso 1, aleluia, Romanos capítulo 8, estou aqui no verso 1, que ele fala que nenhuma condenação há para quem está escrito Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você descobre, aleluia, que Deus tem a sua maneira de trabalhar. Amém? Deus tem a sua maneira de trabalhar. E nós aqui nessa noite devemos ficar bem atento sobre essa situação. Aleluia! Porque Deus tem como trabalhar na vida de cada um. Amém? Então observa que o Senhor aqui nessa noite quer trabalhar na igreja de cada irmão, de cada irmã, mas para se ter aquela visão, ter discernimento, o que é de Deus e que não é de Deus, as obras da carne e as obras do Espírito. Então, como Deus usou o apóstolo Paulo na Gálacia, já no ano 49, a região ali da Asa Menor, a região da Asa Menor ali, e já pediu isso para os irmãos saber discernir, fazer a separação, o que é de Deus, a separação da carne, ou seja, um costume, um hábito, mas saber valorizar e aí reconhecer o que é o fruto do Espírito, a obra do Espírito. Amém? Porque Jesus disse na cruz do Calvário: Pai, está tudo consumado, então é do meu Espírito. E você viu ali que a carne de Cristo foi toda desfigurada, como diz Isaías na 53. Aleluia, nós precisamos olhar para Jesus, não ver nenhum desejo para cobiçá-lo, porque Jesus veio como cordeiro ali para tirar o pecado do mundo. Nenhuma beleza havia, como diz a Senhor, quem creu em nossa pregação. Pode glorificar. Aleluia. Amém. Portanto, agora, nenhuma coração lá, porque Jesus conheceu a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, observa aqui em Romanos 8, Paulo ditou isso aqui para o servo Tércio. Vamos lá ver quem é esse Tércio, um servo de Deus. Romanos capítulo 16, verso 22. Romanos capítulo 16, verso 22. Então você observa que Paulo, por um período de tempo, ele ficou preso lá em Roma. Depois ele foi solto. Amém? Então você vê que Deus, ela não parou não. É Romanos 16, verso 22. Você vê que Deus não parou não. Ele ficou preso lá, ficou 2 anos lá, depois foi solto, depois foi preso de novo. Mas no
no período ali, estava ali, fazendo a obra de Deus, os irmãos, quando ele estava preso, os irmãos iam ver como é que ele estava. Amém? Muitos irmãos me veem ele, e aí ele ditava para os irmãos, dava essa epístola, dava essa carta, ele não parava, porque ele sabia que futuramente eles iam tirar a vida dele, ele ia pegar tanto o quê? Porque ele estava ali no território romano. Você sabe que Roma, na época, era um território dos romanos muito forte. Jesus já tinha usado Daniel dizendo, aquele símbolo daquela estátua, o império babilônico na cabeça, os braços dele da persa, o grego e os quatro generais, e as pernas, o império romano. Foi o império mais longo que teve. E Jesus veio naquele império romano. Amém? Então, o romano lá, eles mandavam em Jerusalém, e ali não era fácil lidar com eles. Amém? Então, Paulo foi preso, mas porque ele estava preso, a obra não parou, a obra continuou, até dos irmãos que Paulo mandava aviso e pista levarem para as igrejas, para a edificação da obra de Deus. Amém? Quem achou da glória a Deus? Romanos 16, verso 22 fala: eu testo esta carta que escrevi com o sol do nome, Senhor, saudai vós, Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja, saudai vós, Erasto, procurador da cidade, e também irmão, aleluia, de quarto. Então você vê que aqueles irmãos, eles se esforçavam na obra de Deus. Então, enquanto Paulo estava preso lá, Deus usava um, usava outro, e a obra de Deus lá continuava. Eles tinham fé, sabia que em qualquer momento Paulo poderia ser solto novamente. Assim como Pedro ficou preso, o que aconteceu na igreja? Orava continuamente. O anjo foi lá e soltou o apóstolo Pedro, e Pedro voltou à igreja e disse: olha, calai vós, eu estou já solto, Jesus me soltou, ele partiu para outro lugar, mas ele passou os irmãos dizendo que o Senhor Jesus, teu anjo, tinha soltado ele, porque eles queriam tirar a vida de Pedro, mas o Senhor tinha uma obra com Pedro, não era a hora certa de Pedro deixar esta terra. E aí Deus usou Pedro poderosamente. O adversário tentou ali usar Herodes para tirar a vida de Pedro, mas Pedro foi salvo pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Então, assim como Paulo pode glorificar, aleluia! Assim como Paulo estava preso, Deus usou alguns irmãos para que viesse aqui levar a palavra de Deus, de uma mensagem, de uma epístola. Então você vê aqui, eu testo esta carta, escrevi, vós salve o Senhor, e salve vós, meu hospedeiro, e toda a igreja, salve vós, Erasto, procurador da cidade, também o irmão de quarto. Então você vê que realmente Jesus não contava só com aqueles discípulos, como os irmãos surgiram para pregar a palavra de Deus. Então observa que no período 49, Paulo escreveu a carta dos Gálatas. No ano 57, ele era a carta dos Romanos. Então, entre 49 e 57, 8 anos, uma carta para outra. Houve essa ressalvação dizendo que nenhuma condenação há, que estão em Jesus, que não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Deus quer nessa noite você venha fazer uma separação, o que é obra da carne, o que é obra do Espírito, porque as obras da carne, diz aqui a palavra de Deus, dizendo que a pessoa tem direito à salvação, mas quem está no alvo do Espírito tem direito à salvação. Pode glorificar. Amém. Fique de pé, todos dando glória, 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 glória a Deus. Maravilhoso Deus, meu Pai, em nome de Jesus, minha pessoas por essa noite, essa palavra, a primeira essa noite, vinha confiar essa grande bênção, vinha gratificando a quantidade, o grande livramento, vinha abençoar esta obra do povo, a primeira essa noite, vinha dar discernimento para a igreja, essa noite se pode discernir o que é obra da carne, o que é obra do Espírito, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, recebe nosso clamor, a nossa oração, vinha perdoar, nos pegar nossas falhas, vinha nos partir nessa noite.
noite, essa grande bênção, grande vitória, esse grande milagre, o grande livramento. Joga por terra todo mal, toda barreira, o impedimento, joga por terra as novas barreiras da carne. Saia todo mal, saia, em nome do Senhor Jesus. Saia espírito morador da miséria, da engano, da falsidade. Saia agora da mentira, da máscara, do engano, da falsidade. Saia agora, pelo sangue de Jesus, saia, espírito das trevas, vai embora, em nome de Jesus, saia todo mal, saia, em nome do Jesus Cristo. Abençoa o Senhor com a tua obra, a tua igreja, a desenvolver o cego, a distribuir o cego, os bons, do Espírito Santo, para decidir, obra da carne e obra do Espírito, meu Pai, venha confirmar a grande bênção, grande vitória, oito diferença, para a desculpando, meu Pai, Deus, pela milagre, essa noite eu creio, da bênção, vitória, do milagre, do livramento, saia todo mal, saia em nome de Jesus, saia todo mal, saia, confirma, essa noite, essa grande bênção, vitória, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, pode glorificar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. 8 irmãos aqui, presta atenção. Levantou a mão, não. Amém? Não levantou a mão. 8 irmãs aqui no nosso meio. Deus quer melhorar mais a tua vida espiritual. Amém? Não levantou a mão, não. Amém? 8 irmãs aí, porque Jesus não quer vergonhar ninguém. Jesus quer que devemos ganhar almas para o reino dele, não para jogar fora, mas nós devemos orientá-las e ensiná-las, tá bom? 8 irmãs aí, melhorar mais a tua vida espiritual. Meu Deus, pode glorificar. 5 não. Amém? Não. Amém? Não. 5 irmãos aqui, Deus quer que você venha melhorar a tua vida espiritual, você tem discernimento, o que é a obra da carne, o que é a obra do Espírito. Pode glorificar. Louvado seja o nome do Deus. Tem 4 irmãs aqui, prestem atenção, bem profundo. 4 irmãs aqui, recebeu um convite para ir em tal lugar, e Deus não confirma no momento você ir, não. Você vai sentir o toque de Deus de não ir, e vai sentir o toque de Deus para ir. 4 irmãos aqui. Vamos lá em tal lugar. Você vai sentir o toque de Deus para não ir. Depois vai sentir o toque de Deus para ir. Nós vamos nós para você ir, mas no momento, para você não ir, não. Cadê? 4 irmãos aqui. Recebe lá atrás. Cadê? Recebe. Falta 2 irmãs ainda. 2 irmãs. Cadê? Não. 2 irmãs, cadê? Levantou a mão. Você faz algo em Deus, você tem que ser a pessoa revelada. Você sabe abrir um culto, sabe pegar um convite na rua, convidar para a igreja. Cadê essa irmã? Recebe. A última irmã, falta uma irmã ainda. Está aí no fundo. Está dizendo que vai para o lugar. No momento não. Depois Deus compra você ir. Cadê? Está aí no fundo, aí no fundo. Cadê? Levanta a mão. Amém? É livramento de Deus. Deus fala com você sabe. Quando Deus tem uma pessoa jovem, tem que atrapalhar essa obra. Cadê? Essa irmã está aí atrás. Não vou insistir não, tá bom? Para vocês saberem que você é revelada, você está procurando um lugar, você não está se sentindo muito bem lá. Para você saber que você é a pessoa revelada. Cadê? Você está em algum lugar, você não está se sentindo muito bem lá, não. Cadê? Está aí por fundo, não vou insistir, tá bom? Não confirma. Pode glorificar o Senhor. Amém? 2 irmãos. O Senhor fala para você, Tiago, vai vir um pouco de você não ir, não, você espera. 2 irmãos aqui. Meu Deus. Você faz a obra de Deus. Recebe. Cadê o outro? Falta mais um. Amém? Não dá certo assim, em nome de Deus. Para você, pode glorificar. Aleluia! Essa revelação. Tem um tempo até questionar. Às vezes as pessoas não são sinceras com você. Você vai lá com sinceridade, coração limpo.
sem intenção nenhuma. Você vai lá para botar a salvação daquela pessoa, você vai de mente limpa e coração puro lá. E aí Deus está com você, mas chega lá com uma sinceridade, logo toma as coisas, eu vou ser sincero com você. Por isso Deus não confirma vocês agora. Mais para frente, quando as pessoas for sinceras mesmo, falar a verdade, aí sim Deus vai confirmar vocês lá. Quem entendeu o mistério, bate palma para Deus. Amém? Seus irmãos aqui, os senhores não puderam com impedimento na parte material. 6 irmãos aqui, 6 Deus tiveram impedimento. Amém? Quando você acha que o negócio vai dar certo e não dá. Qual é a dar certo e não dá? Deus tem impedimento. Cadê aqui? 6 irmãs, recebe. Cadê? Recebe. Está lá atrás agora, lá atrás. Você já foi revelado e botou a mão. As duas aí. A Sonará, levanta a mão, e a irmã pode glorificar. Bem forte. Aleluia. 6 irmãos aqui. Deixou por terra aí, ó, impedimento. E Deus vai abrir uma porta, vai dar uma parte financeira. 6 irmãos, recebe. Falta 3, recebe. Falta 2 aqui para frente. O irmão aqui, o filho da Geralda, o irmão de óculos, levanta a mão, pode glorificar. Amém? Aleluia! Preste atenção, não é a primeira vez que eu dou essa revelação aqui para mim. Eu vou pedir para as irmãs, vocês vão cantar uma festividade. Vem aqui na frente, o Senhor quer vir orar, Deus está tendo impedimento. Cadê você que vai cantar no grupo a festividade? Quem é irmão Carlos aí? Pede para as irmãs à frente, a festividade, do livramento. Vem à frente, você vai cantar, que vai ajudar a limpeza do coração. Vem para cá, vem todo mundo. Amém? Diz a limpeza da igreja. Pode vir, pastor Carlos, pode vir também receber a oração. Diz a limpeza da igreja, a decoração. Aqui vai comprar lá, isso vai comprar aquilo. Amém? O diabo quer que saia não, se não percebe. Mas vai sair em nome do Senhor Jesus. Não pastor Carlos? Aleluia! Quem mais vai participar da atividade aqui? Vem à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem mais irmão que vai participar da festividade? É no mês de maio, irmão Carlos? É mês de maio? É agosto, né? Agosto? É agosto? Vem à frente. É em agosto, irmão. A semana que vem acaba o mês de abril. É maio, hein, ó. Tá chegando, Carlos. Abril está acabando. Está no tempo, amém? Fecha os olhos, põe a mão no teu coração, todos dando glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, abençoe a igreja pública, a felicidade da igreja, meu Pai, joga por terra o mal, joga por a barreira, o entendimento, venha compartilhar a vitória no livramento, em nome de Jesus, meu Pai, responda, Deus, responda a nossa oração, nosso favor, a função da igreja, meu Pai, e autoridade aqui nos das rosas, e abençoar a vitória, o livramento, saia pelo mal, saia do administrador, saia todo mal, sai todo mal, e abençoar a igreja do povo, e dar livramento pela vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pode glorificar. Aleluia. Todos perto, volto nessa noite, todos dando glória a Deus. Meu Deus, venha Jeová Jireh só confirmar essa grande bênção aqui, essa grande vitória, o grande milagre. Venha só abençoar a tua obra, venha abençoar o teu povo, venha só abençoar a tua igreja. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, recebe o nosso amor, nossos votos, meu Pai, venha confirmar essa grande bênção aqui, a grande vitória, o grande milagre. Recebe, meu Pai, recebe a oferta, recebe, Pai, o voto do povo, o voto, Senhor, da tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Confirma, Senhor, esta bênção, esta vitória, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Canta. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, canto glória e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, canto glória e louvor. Vem carregar a cruz,
vem carregar a cruz, vem, 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 vem dar glória a Jesus. Amém, salvação, a presença do Senhor, todo se levantador, dando glória de louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz, vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz, vem, 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 vem dar glória a Jesus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Vem, vamos abrir a obra do seu Salvador, Jesus Cristo. E as palmas bem fortes, igreja, para Jesus. Louvado seja também, graças a Deus. Cumprimento a nossa igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Mesmo você coloque em pé, eu gostaria que toda a igreja se colocasse em pé. Fazer uma oração em favor de um casal de jovem. Ontem era 11h30, apareceu na minha casa, eu conheci aquele jovem. Quando no lote de Deus morava, eu não era casado ainda, onde era a padaria, morava ali antigamente, né? Com o irmão Rogério ali. E ele foi embora para a minha mãe. Ele apareceu agora, onde 11h30 da noite, com a esposa dele, com a criança de 2 meses de nascido, foi expulso de casa. Quem está entendendo também? Aí, louvado seja Deus, né? Eu queria ser, porque minha casa tem 2 cômodos só, pequenininho. Tem a lavanderia em cima, mas é toda aberta, tem muita friagem lá. E a parte da garagem ali também está tudo errado, tudo por baixo ali. Aí a única opção foi minha mãe Nadir, que ele entendeu de saber. Aí eu tentei acordar minha mãe, né, ela fala que não dorme, mas foi a luta para acordar, mas não acordou. Aí, né, eu falei assim, bom, aí eu arrumei ali, ó, para ir lá, e tô dormindo lá. E hoje, graças a Deus, consegui arrumar um emprego para ele, né? E louvado seja Deus, você que a igreja orasse para que Deus venha se colocar as mãos, jogar por terra barreiras, impedimento. Que Deus venha se preparar um lar logo para ele. Quem entendeu de saber? Falei para ele que pode ficar lá, conversei com o proprietário da casa, já queria aumentar o aluguel. Você vê como é a situação. Né? Minha mãe aumentou o aluguel da minha mãe esse dia, de 700 por 900, mais 150, 950 para de aluguel para minha mãe. Quem entendeu de saber? E ali eu falei para ele, né, se tinha como ele, né, dar uma força ali para ele, né, quando ele aumentar primeiro a luz da água, que ia consumir realmente, né? Mas quanto tempo ele vai ficar? Eu falei assim, não sei, uns 3, 4, 6 meses, nós se for isso, é muito tempo. Então eu vou ter que aumentar o aluguel. Eu falei, vem cá, mas se minha mãe morasse sozinha, morasse no lugar, né, morasse no quintal sozinho, eu quisesse colocar 10 pessoas, 5 pessoas ali, ele ia ter que me ajudar só na luz e na água, né? Então ele está na casa da minha mãe. Ah, só que você mora lá em cima. Minha mãe mora aqui embaixo, não vai trabalhar nada a você. Né? Aí é só Deus mesmo. Você entendeu? Aí ele falou assim, ao máximo pelo menos 3 meses. Você entendeu? Aí quem crê que Deus pode mudar essa história aí, Isabel? O nome dele é Jonathan, nome do meu filho. Amém? Apresento Jonathan, né? E Miuri, o nome dele é japonês, é Miuri, o nome da esposa dele, né? E o nome da criança é Milka, uma coisa assim, né? Da criancinha. Vamos apresentar a mão do Senhor, na mão de Deus, e graças a Deus já vai começar a trabalhar amanhã. E eu falei para ele, quando você ficar aí, ajuda aí na luz da água, né? Louvado seja Deus, né? E ele ficou de conversar com o pai dele, mas o pai dele está viajando, ainda não veio, mas o pai dele está com câncer também, mora com mais 2 irmãos. E é só Deus. Vem quem crê que o nosso Deus é Deus do impossível, diz amém. Vamos apresentar o John. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Eu também, meu Deus e meu Pai, abençoado, meu Pai, seja as tuas mãos amigas sobre a vida de Jonathan. Eu também, meu Pai, para a providência dessa causa, meu Pai, sobre a vida dele. Eu também, meu Pai, preparar, meu Pai, um lugar para ele, Senhor. Eu também da vitória, meu Pai. O Senhor Deus que abre porta, onde não tem porta, que o Senhor venha repreender todo mal. E que o Senhor venha fechar a boca do leão, venha repreender, meu Pai, esse espírito da ganância, meu Pai, do coração daquele proprietário, Senhor. Tem encontro com ele, meu Pai. Mostra para ele, meu Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, que o Senhor é o dono da prata, meu Senhor. Oh, meu Deus, meu Senhor amado, se ele serve ao Senhor, meu Pai, mostra para ele, meu Senhor.
o amor que ele tem que ter pelo próximo também, Senhor. Pai amado, meu Pai querido, de maravilha, porque eu creio no Senhor quem pedirá. Dá essa causa, essa vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Deus, visita lá da minha mãe, prepara o coração da minha mãe, meu Pai, que a tua santa presença esteja naquele lugar, em nome do nosso Senhor Jesus. Pode bater as palmas bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu estava falando para o Ivone, né? Até 2 anos. A minha mãe é uma bênção. Quando eu cheguei, eu falei, Senhor, visite o coração da minha mãe. Aí quando eu cheguei de manhã cedo lá, minha mãe já estava lá brincando com a criança, brincando com eles, eu me alegrei, quem entendeu diz amém. Né? E aquela alegria, minha mãe lá, fazendo café, não sei o quê. E agora, né, preparamos o sofá, colocamos tudo os colchões lá no chão, lá na sala da minha mãe. Pegamos as cobertas, deixamos tudo preparado para ir lá bonitinho. Aí minha mãe, até agora foi uma bênção, mas na hora que eu vim para a igreja, como é que eu quero conversar na porta? Aí minha mãe falou, até quando vai anular isso? Eu falei, mãe, estava bom até agora. Eu falei, mãe, eu não quero nem ouvir assim, ó. Deus está no controle de tudo. Tchau. E vim para cá. E com certeza eu acho que eles escutaram. Vê se eu fico com o coração deles, né? Mas eu já falei para ele, ó, minha mãe é assim, minha mãe tem idade, ela fala coisa de coisa, de repente ela fala alguma coisa, não deixe entrar nada no coração. Fica tranquilo. Fica tranquilo que minha mãe é uma criança, ela faz coisas, depois ela esquece. O importante é que ele está no controle e eu sou responsável aqui. Não, tá bom. Né? Louvado seja também, que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Amém? Louvado seja Deus. Amanhã Deus permitir nossa irmã Vinalda isso aqui. Quarta-feira, nosso segundo veterinário. Quinta-feira, Fundação de Deus. Sexta, oração. E sábado Deus permitir nossa irmã obra. Quem entendeu Deus amém. Amém? Louvado seja Deus. Não se esqueça, quarta-feira temos consagração pela manhã. Amém? Louvado seja Deus. E sexta-feira também. Quem entendeu Deus amém. Amém. Quem quer nossa vitória aqui nessa noite diz amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Recebeu o Santo do Senhor e as palmas, Senhor, aprendemos. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, nessa noite, Pastor Jesus, foi reconciliado com a amizade, possa pegar aí aos ovos da carne, segurar os ovos do Espírito, falar em Atos, Romanos. Vem, Deus, nessa noite, Pastor Jesus reconciliar. Aleluia, não tem. Vamos fazer então a oração de fé. Vou pedir nosso irmão presbítero Manuel, fazer aqui a unção com os irmãos e fazer a oração da fé. Bem, pode vir, irmão. Pastor, aleluia, louvado seja Deus. Pode glorificar a igreja. Bem forte, igreja. Fala sobre Deus, Jesus. Aleluia. Saúde ao lado de Deus e com a paz de Cristo. Quem compreendeu a palavra? Quem compreendeu, diga amém. Quem escreveu a carta aos Romanos? Quem dando aula essa noite? Como fica? Quem já leu que foi Paulo? Tem certeza? Entendeu? Então é preciso que entendamos, não é? Mas foi ensinado, não foi? Foi ensinado ou não? Quem compreendeu? Então vamos agradecer a Deus, mas chegará o tempo que nós vamos fazer julgamento ao mundo, não vamos? Ou não? E os anjos também, enfim. Isso é agora, preparação é agora. E o irmão que ele falou também, não é? Ele está dentro da nossa casa. Um dos companheiros de Paulo tem o nome que está dentro do nosso lar. Galera, e hoje, observaram hoje? Não. Muitos observaram, outros não. Vamos agradecer. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho. Nesta noite, meu Deus, nas demais também. Que a tua palavra santa e poderosa, meu Deus, levando em paz, também apresentando a nação de Israel. Senhor Deus, assim como nos disseste, também nos dando o livramento. Também aquele povo e outras nações também. Seja o Senhor da glória.
Meu Deus, meu Pai, que a cor da tua graça tem infinita misericórdia, no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Paz de Cristo Jesus, digo amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, faça assim, ó, receber a bênção. E a comunhão do Espírito Santo. Olha aqui, irmãs. Oi, irmãs. É a bênção apostólica. A Bíblia diz que Deus é organizado, não é? De qualquer maneira. Deus é organizado. E o povo de Deus tem também essa visão. Visão de ser também o quê? A pessoa, você subir no culto com o paletó abotoado lá para trás, dá uma bênção apostólica para todos que vêm, que a graça do Senhor Jesus faça assim com as mãos. Quando nós estamos em rendição, não é assim? Quando estamos humilhando, onde coloquemos as mãos? Ah? A Bíblia diz que era o peito. Estão compreendendo? Graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Deus guarde nessa hora.